Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Queria convidar vocês a colocarem de pé, a gente vai começar o nosso culto de hoje. Lembrando que hoje é um culto onde a gente está comemorando, celebrando a Reforma Protestante, né? Lembrando que nós somos alcançados, não por mérito, mas pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcança. Tudo começa nele e termina nele, né? E a gente quer começar esse culto cantando sobre isso, cantando sobre a maravilhosa graça de Deus, e que o nosso coração se encha de gratidão quando a gente canta essa canção, né? E que a gente realmente lembra que a nossa salvação a gente recebe somente pela graça de Cristo. Amém? Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o Rei da Glória, que treme a terra como um trovão. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos lá. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Diga assim: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Diga: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, e digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, e a
a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos porque Deus nos libertou e Ele deu a sua vida para morrer no nosso lugar. Amém? Amém. Eu queria convidar você a dar uma olhada para o lado, cumprimentar quem está do seu lado, dar uma boa noite para aquela pessoa que você não viu faz uma semana, para aquele que é visitante, olha para o lado, seja bem-vindo, dê uma boas-vindas para ele. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar na cruz por meu pecado. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele terei vitória, irei adorar o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, porque Ele posso crer no amanhã. Porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Ele é a nossa esperança. E esse Deus que nos dá o ar que a gente respira, que nos dá uma moradia, que nos dá um emprego, que nos dá um trabalho, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que manda chuva, Ele é o Deus que manda semente, Ele é o Deus que faz cada um de nós prosperar. E uma das formas que a gente tem também, como membros aqui da Centerpoint, ou da Ponto Central, é de devolver um pedacinho daquilo que Deus nos deu, através dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. E se você estiver preparado, tem o e-transfer aí na frente e também aqui uma oportunidade, e que o Senhor esteja abençoando cada um de nós e cada um de vocês pela generosidade que começa com Ele e através da gente vai espalhando aí pela terra. Então vamos orar e aí a gente vai continuar com mais uma canção. E se você estiver preparado, fique à vontade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que vive. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que faz a gente crer no amanhã. E independente de como vai ser o amanhã, a gente não sabe, mas a gente coloca nas tuas mãos as nossas vidas e também tudo que o Senhor nos dá, como recursos, talentos, tempo, finanças. Que o Senhor faça, ó Pai, o amanhã ser melhor para cada um de nós e que também o amanhã contigo, ó Pai, comece hoje, Deus, num relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai, cada semente, cada irmão e irmã, ó Pai, aquele que tem colocado à tua disposição, ó Pai, para o Senhor fazer o melhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de trabalhar e de te servir. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. A glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Glória, pois, a Ele eternamente. Hoje falando sobre a reforma, essa canção traz o só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Toda glória pertence somente a Deus. E a reforma nos lembra que nada é sobre o homem, nada é sobre os ministérios ou instituições, mas tudo é para a glória do Senhor. Que a gente declare isso, que só Ele é soberano. Vamos ao refrão. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Diga, tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Sim, Pai, tu és tremendo. Recebe toda a honra, toda a glória, Pai. Toda oferta e dízimo aqui depositado é para a honra e glória do teu nome, Pai, para a tua obra. Amém, Jesus. A gente vai cantar uma canção que ela é antiga, ela é bem antiga, mas a gente dá uma cara nova para ela. E ela diz que vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia, aleluia. Vamos nessa com a gente? Sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o,
Aleluia! Glória a Deus e Pai. Você pode se assentar, tomar o seu lugar. Graça e paz. Amém? Meus irmãos, antes das crianças saírem, eu quero dar uma palavrinha à igreja, principalmente aos pais. Nós vamos, essa semana vai ser celebrado o Halloween, não é isso? Qual é a posição da ponto central? A nossa posição é a posição bíblica. Nós não celebramos Halloween. Nós não temos nenhum compromisso, nenhuma integração com as trevas. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. A Bíblia também nos diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, nós não participamos. Nós sabemos que existem algumas igrejas evangélicas aqui no Canadá que participam, que têm isso como cultural, mas nós entendemos que não é uma questão cultural, é uma questão demoníaca. Inclusive, o Halloween, o dia 31, ele é 30, né? Ou 31? 31. Segundo os satanistas, é o dia do ano novo satânico. E se vocês pegarem a história, se vocês pegarem comentários, inclusive até o departamento de polícia, eles, de vez em quando, eles fazem alguns alertas. O ano passado, lá no meu bairro, acho que eu comentei aqui, teve problemas de criança que pegou agulha em doces. Então, meus irmãos, não vamos pactuar, não vamos consagrar, não vamos permitir que os nossos filhos participem disso. Ah, pastora, mas ela vai de super-herói, vai de princesa. É só fantasiar o mal de bem. Então, eu gostaria de deixar essa palavra aos pais. Nós não participamos, não endossamos e não fazemos nada nesse dia, a não ser orarmos pelas nossas crianças. Criançada, venham para cá. Comprem doce, vai lá no Dolorama, compra uma sacola de doce, dá para as crianças. Avisa os professores, eu não sei se até lá eles vão ter retornado. Avisa que seus filhos não participam. Peçam para eles dar outras atividades, que eles com certeza vão fazer isso. Estenda a sua mão sobre a vida das nossas crianças. Pai, as nossas crianças são consagradas ao Senhor. Elas fazem parte do reino da luz e não das trevas. E nós rogamos, Pai, que a Tua proteção esteja sobre elas durante toda essa semana, sobre tudo aquilo que elas vão ver, vão aprender, mas que acima de tudo, que a Tua palavra possa ficar assimilada no coração delas. E hoje, quando elas estarão estudando sobre uma data tão importante no nosso calendário cristão, que é o dia da reforma, que elas possam entender quão importante é a Tua palavra para nós e para elas. Abençoe o coraçãozinho, a mente, os professores. Nós a abençoamos agora, em nome de Jesus. Podem ir para a salinha de vocês. Meus queridos, é bom nós estarmos aqui. Quero começar com uma oração nessa noite. Nós vamos estar orando, consagrando esse tempo a Deus. Deus, nós queremos Te agradecer, Te louvar por esse tempo maravilhoso que nós podemos ter na Tua casa. Agradecer, Pai, porque nós podemos comemorar que o Senhor nunca abandonou a Tua igreja, Pai. O Senhor nunca nos abandonou, nunca abandonou os Seus filhos. O Senhor sempre vem ao nosso encontro em busca de cada um deles, Pai. Nós Te louvamos porque no passado os Teus apóstolos, os Teus discípulos foram fiéis
e implantar a igreja. Nós te louvamos, Pai, porque a cada vez que a igreja se afasta de Ti, o Senhor busca ela, o Senhor traz ela para perto de Ti. E nós te louvamos, Pai, porque nessa noite nós comemoramos a vida desses homens que se levantaram para novamente clamar ao Teu povo, para se voltar a Ti, voltar para a Tua palavra, Pai. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Pai, aqui está Teu povo, aqui está a Tua palavra. Glorifica o Teu nome no meio do Teu povo. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero então caminha, e ali então ele vai até a Catedral de Wittenberg, no Castelo de Wittenberg, e ele então prega suas 95 teses. Ali nasce então a reforma. Com aquele ato, oficialmente nasce a reforma. Nós temos a pré-reforma com homens como John Hus, mas ali acontece a reforma realmente, ali Deus se manifesta. E Martinho Lutero faz aquilo como um cúmulo, né? Era o ápice de uma situação que estava acontecendo, o povo se afastando de Deus, a igreja se afastando, as tradições tomando conta da igreja, tomando mais lugar da palavra de Deus. O povo já não tinha mais acesso à palavra de Deus. E aí então, quando começa a pregação das indulgências, onde os ricos podiam comprar a sua, segundo eles, comprar a sua entrada ao céu, enquanto os pobres eram jogados às traças, porque não tinham dinheiro para pagar para serem salvos. Então Deus levanta aquele homem, e ele então ali prega as suas 95 teses. O ano passado eu falei então sobre um dos solas, que é sola escritura. É difícil nós comentarmos todos os 5, nós temos 5 solas. O que são esses 5 solas? É um resumo dos temas que a reforma tratou, os problemas que a igreja estava enfrentando, e tudo se resume nesses 5 solas. Então, quais são esses 5 solas? Sola gratia, somente a graça. A salvação, de acordo com a Bíblia, é um presente de Deus, é através da sua graça, não pode ser alcançada por nenhum ritual humano, por nenhum esforço humano, por nenhuma religião, por nenhuma boa ação, por nenhum mérito, e muito menos pode ser comprada, seja por indulgências ou qualquer outra coisa, mas é inteiramente obra de Deus, dada por seu amor e misericórdia, através da sua maravilhosa graça. Solos Christus, somente Cristo. Os reformadores então reafirmaram com esse sola a supremacia de Cristo. Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro, não há religião, não há nada no céu ou na terra que possa fazer essa mediação entre Deus e o homem. Então somente Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Deus de toda a criação, Criador dos céus, da terra, ao qual se dobrará perante Ele todo o joelho, de todos os povos, todas as raças, línguas e nações, e toda língua confessará que Ele é o único Senhor. Com esse princípio, toda e qualquer confissão é dirigida somente a Deus por meio de Jesus. Só da Escritura, somente a Bíblia. Os reformadores destacaram a absoluta supremacia da palavra de Deus, afirmando que somente as Escrituras sagradas, os 66 livros canônicos, são a única regra de fé e prática, e está acima de qualquer tradição humana ou autoridade religiosa. Sola fide, somente pela fé. A justificação pode ser obtida somente pela fé. A salvação do homem se alcança pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. As boas obras são consequências desse relacionamento. Com esse princípio, todo movimento de obras meritórias deixa de existir, deixa de ter importância. Não são as obras que salvam, mas é Cristo, somente Ele, que tem o poder para salvar. E por fim, solo deu glória
somente a Deus. Por mais que esse sola foi colocado como quinto, está lá em último lugar, ele foi a discussão central da reforma. Ele foi o coração da reforma protestante, porque ele enfatiza que toda honra, crédito, glória pela salvação e por todas as coisas pertencem legitimamente a Deus. A salvação é de Deus. Essa expressão afirma que a salvação é um dom de Deus. Não é um esforço conjunto entre Deus e a humanidade, entre a religião e Deus, mas é a obra exclusiva de Deus. A glória de Deus é o objetivo final. Deus criou o mundo e tudo que nele há para a sua própria glória, para que a sua glória se manifeste na criação, na história e na redenção. Ele tinha e tem também como objetivo, não menos importante, levar e trazer a glória para ele. Enfatizar a rejeição do orgulho humano. Ele opõe-se, essa declaração opõe-se à ideia de que ações ou obras humanas contribuem para a salvação de alguém, sustentando a crença de qualquer glória ou louvor pertence somente a Deus. Todos esses solas nós encontramos na Bíblia. Eles retiram então da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. A Bíblia mostra que nós estamos debaixo da ira de Deus. O que significa? Quando um homem pecou no Éden, toda a criação foi condenada. O pecado entra na humanidade, toda a criação é condenada, ela é morta espiritualmente, ou seja, o Espírito de Deus se retira da criação. E nós então, a Bíblia nos diz que nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Mas ela também mostra a solução para o problema devastador do pecado. Jesus veio para resolver isso por nós. Jesus veio e ele faz o impossível, aquilo que para nós era impossível. Jesus se ofereceu como o perfeito Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar. Se nós quisermos resumir toda a reforma, ela fica assim: somente pela graça de Deus, somente através de Cristo, pode ser recebido somente pela fé, para que todas as coisas, em última análise, sejam somente para a glória de Deus, com as Escrituras como única autoridade, a autoridade final que ensina essas verdades. Amém? Então, quando nós usamos esse termo, que é o que eu quero tratar com vocês essa noite, somente pela graça, o que nós queremos dizer? É que a nossa salvação da condenação do inferno, da ira de Deus, da justiça de Deus, a nossa libertação do inferno, deve somente a Deus, porque Ele é bom, porque Ele se manifestou, não porque tinha algo de bom em nós, porque Deus nos ama, porque Ele sempre amou a sua criação. Foi o ser humano que se afastou de Deus, foi o ser humano que rejeitou a Deus, foi o ser humano que quis ser igual a Deus e afrontou a Deus. Foi o ser humano que pecou, então se afasta de Deus. Mas essas palavras nos ensinam uma verdade importante, duas, aliás. Primeiro, pela graça significa que há algo bom em Deus. Segundo, graça significa que não existe nada de bom em nós para a salvação. Tudo que nós cremos sobre a graça de Deus pode ser compreendido nessas duas afirmações. Deus nos salva porque Ele é bom. E Deus nos salva porque não tem nada em nós de bom para sermos salvos. Amém? Mas algumas pessoas então perguntam: mas e as pessoas boas? Elas não vão para o céu? Muita gente fala: fulano é tão bom, e faz coisas tão boas. Se você tem dificuldade de compreender essa verdade, fique tranquilo que você não está sozinho. Na década de 90, final da década de 90, numa pesquisa feita na América do Norte, 84% dos cristãos concordaram com a afirmação que, quando se trata de salvação,
Deus ajuda aqueles que se ajudam. Na mesma pesquisa, 49% concordaram que existem outras maneiras de chegar a Deus além de Jesus Cristo. E impressionantes, 34% dos evangélicos disseram sim à proposição de que todas as pessoas boas podem ir para o céu. No entanto, vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos falar. Romanos 3, versículos 10 a 12. O apóstolo Paulo, então, escrevendo essa carta aos Romanos, ele diz assim: não há um justo. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Isso de acordo com os parâmetros de Deus. Não há nenhum sequer. Aliás, depois, é por isso que me confundiu, porque eu estava lendo depois o 12, né? Faltou o 10, mas enfim. O 10 fala assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém, versículo 11, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então o 12, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça bem, nenhum sequer. Essas palavras, elas podem ser então fortes, e elas não têm como ser evitadas. Veja bem, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, ninguém que faça o bem. E para completar, em Romanos 6, 23, depois nós vamos estar lendo, Paulo então diz que, para completar esse versículo, eu creio que é importante isso, ele diz que o salário do pecado é a morte, porque o pecado nos afasta de Deus. E para que nós não entendamos mal a Bíblia, então, Paulo repete 2 vezes, nenhum sequer. Você pode não concordar com essas palavras, mas Paulo deixou muito claro, deixou cristalino a acusação ao ser humano. Algo em nós clama contra essa conclusão, assim como clama, porque nós queremos ver os nossos familiares serem salvos, nós queremos ver os nossos amigos, porque às vezes nós vemos pessoas que fazem coisas tremendas, que realmente nós queremos louvá-los por isso. Mas Paulo aqui então deixa muito claro, e aí respondendo a esse clamor do nosso coração, quando nós queremos realmente que seja diferente, nós queremos que haja um entendimento um pouco diferente nessa situação. Anselmo de Cantuária, que foi um dos bispos dos primórdios da igreja, ele diz assim: você ainda não considerou quão grande é o teu pecado, quando as pessoas disseram que isso não poderia acontecer, que isso realmente tinha que haver algum mal entendido. E aqui essa verdade é simples, e a menos que nós compreendamos essa condição humana, nós não vamos compreender o quão grande é a salvação de Deus e a graça de Deus. E com isso em mente, então eu quero rapidamente considerar com vocês 4 verdades sobre somente a graça, só a graça. A primeira, o que essa doutrina realmente significa? O que tinha na mente dos reformadores quando eles falaram solo graça? Às vezes nós definimos graça como um favor imerecido, e por mais que isso seja verdade, ela não aprofunda totalmente esse tema, o que realmente ela significa. Não é suficiente essa declaração. Graça não é simplesmente um mérito contrário, ou seja, contrário ao nosso mérito, algo que nós possamos fazer. A graça de Deus que significa aquilo que está em Deus, aquilo que Ele é. Significa que a nossa salvação e tudo que nós dependemos não está em nós. Nós somos pecadores, nós somos culpados. Segundo a Bíblia, nós merecemos a morte.
O salário do pecado é a morte. Se nós estamos afastados de Deus, entenda muito bem isso. A igreja não condena ninguém ao inferno. Deus não condena ninguém ao inferno. Há um equívoco muito grande. Muita gente acha, mas Deus convida e condena as pessoas para o inferno. A igreja condena. Não, qualquer igreja que condenar, falar que ela está condenando, ela está errada. Quem se condena ao inferno é o pecado. Quando lá no Éden o ser humano pecou, o pecado entrou no mundo e nós nascemos no pecado. Nós nascemos com essa condição pecaminosa. E por isso então Jesus vem, Deus entra na história humana para consertar essa condição nossa. Porque não tinha nada de bom em nós, porque nós podemos ser salvos. Então Deus entra na história humana. Então essa condição da graça, não é que nós éramos zeros espirituais, ou que nós estávamos no negativo espiritual, então Deus nos puxa e coloca no positivo agora. Não é que existia uma coluna eterna negativa para nós, e agora nós estamos no positivo. A graça significa, antes de tudo, que a salvação começa com Deus. Não é com o homem. O homem não busca Deus, nunca buscou. E sem Deus tocar no nosso coração e nos trazer para Ele, nós não vamos até Ele. Deus toma a iniciativa, Ele toma o primeiro passo. Se Deus não tivesse dado o primeiro passo, nós estávamos condenados. Nós achamos que graça significa fazer as nossas partes, Deus faz a parte dele. Isso também é um equívoco muito grande. Nós não fazemos a nossa parte. Esse é um pensamento antigo e antibíblico, gente. E é um dos motivos da reforma. A reforma veio para combater também esse pensamento. Por isso só a graça, é para mostrar o seguinte para o ser humano, para aqueles homens que sinceramente queriam seguir a Deus, mas que estavam acreditando em coisas que não eram corretas, em heresias. Era que a salvação pertence a Deus, a salvação começa no coração de Deus, e a graça de Deus, esse Deus bom, é impulsionado a entrar na história humana e então, através de Cristo, nos salvar. Ou seja, a graça significa que nós devemos tudo a Deus. O apóstolo Paulo deixa isso ainda mais claro nos versículos 21 a 26 de Romanos, capítulo 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória, da presença de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu a Jesus como sacrifício para apropriação, mediante a fé, através do seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, ou seja, na tolerância de Deus, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Talvez você fale, mas e o meu papel? Qual é o meu papel nessa história? O que eu tenho que fazer? Para responder essa pergunta, eu vou te dar um exemplo que o pastor Harry Ironside, é um cara tremendo, se você quiser pesquisar, um pastor de Chicago, que substituiu Dwight Lyman Moody. Aliás, houve um outro depois de Moody, e ele é o terceiro na igreja. Ele então vai pastorear a igreja que Moody fundou. E esse homem então dá um exemplo, uma vez que fizeram uma pergunta assim para ele, dá um exemplo de um testemunho que foi dado no culto. E aí ele fala assim, após esse homem dar o testemunho, um amigo dele vai até ele e fala assim para ele: você falou muito sobre o papel de Deus na sua salvação, por que você não disse nada da sua parte? O homem então pausa, pensa e disse: por favor,
me perdoe porque não ficou claro. Minha parte era fugir de Deus o mais rápido que eu pudesse. Continuei correndo até que Ele finalmente me pegou e me salvou. Essa é a minha parte, essa é a tua parte. Eu não sei quanto a você, mas essa é uma declaração muito verdadeira para a minha vida. Eu fugi de Deus e Deus sempre foi atrás. Por muitas vezes Deus foi atrás. Um dia eu vou dar meu testemunho aqui, você vai entender. Mas é exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui atrás até não conseguir mais correr e Deus me alcançar. A segunda verdade que nós temos sobre a sola graça é assim: graça mostra a verdadeira condição humana. Se você duvida da veracidade dessas palavras, então considere as escrituras sobre o que é a verdadeira condição humana. Antes de nós sermos salvos, a Bíblia diz assim, Efésios 2:1, nós éramos tão mortos que só Deus pôde nos verificar, tão cegos que só Deus pode nos dar visão, 2 Coríntios 4:4, tão pecadores que só Deus pôde nos perdoar, Salmo 51:5, tão maus que só Deus pode nos tornar bons, Jeremias 17:9, tão perdidos que só Deus pode nos salvar, Lucas 9:10, tão desamparados que só Deus pode nos transformar, Jeremias 13:23. Em suma, sem Jesus éramos pecadores, perdidos, desamparados, sem esperança e condenados. Condenados, gente. Como eu disse, quando o pecado entra na humanidade, a morte espiritual entra, ou seja, nós somos afastados de Deus. E aí, quando nós nascemos, o nosso caminho é o inferno. Não adianta nós pintarmos de outra maneira. Segundo a Bíblia, nós caminhávamos para o inferno. Então Deus entra na história humana porque Ele precisa mudar isso, porque Ele nos ama. Ele não criou nós para nós sermos condenados. Deus nos criou para nós estarmos perto dEle, estarmos junto a Ele. Não havia nada de bom em nós que valia a pena salvar. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos alcança. Então não havia nada de bom, nós éramos inimigos de Deus, e eu era um claro inimigo de Deus. Talvez você não era tanto, talvez você nem percebia tanto. Eu era claramente inimigo de Deus. Não tinha nada que nós podemos salvar, nada que podia fazer de bom para nos salvar, nada em nós que Deus podia falar, olha, é isso que eu quero salvar esse daí. Em Romanos 6:23, como diz, pois o salário do pecado é a morte. Se nós parássemos aqui, era terrível. Porém, o apóstolo Paulo continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Eu não sei porque algumas pessoas se sentem ofendidas com isso. Veja bem, você devia se sentir o privilégio dessa declaração. Veja, você era condenado, você estava caminhando sem Deus, caminhando para o inferno, não tinha nada de bom em você, e Deus entra na história da humanidade, se faz carne, Ele sofre por você, Ele é crucificado por você, Ele demonstra um amor infinito por você, e Ele te atrai a Ele. Ele vai atrás de você. Isso não é para você se sentir menos, mas é para você se sentir amado. Deus te ama, não importa o que você faça. Ele pode condenar o teu pecado, condenar as situações, mas Ele te ama, Ele te deseja perto, por isso que Ele vem atrás de nós. Quando Jesus vem, Ele vem por toda a humanidade. Quando o apóstolo João fala, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A salvação é dada a toda a humanidade, mas nem todos são salvos. A Bíblia é muito clara, somente aqueles que se achegarem a Cristo serão salvos. Somente aqueles que reconhecerem a graça de Deus e aceitarem essa graça, e se reconhecerem como pecadores, e se arrependerem e entregar as suas vidas na mão de Cristo serão salvos. E declarar Jesus como o único Senhor da sua vida. Com isso em mente, nós temos a terceira verdade sobre a sola graça. Graça faz parte do caráter de Deus.
Quando os reformadores estavam tratando somente a graça, é porque eles falaram, a graça é parte daquilo que Deus é. Deus sem a graça, Ele não é Deus. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus faz parte da essência básica de Deus, daquilo que Ele é. Permita repetir essa verdade para você. A graça de Deus faz parte do caráter, da essência daquilo que Deus é. O que significa para mim e para você? Significa que Javé não poderia agir sem graça. Se ele não agisse com graça para nos alcançar, ele não era o Deus que nós clamamos. Porque a sua justiça depende da sua graça. Deus, antes de operar com justiça, Ele opera com graça, para que nós possamos ser justificados. Porque se Ele operar com a sua justiça antes de operar com a sua graça, nós seremos destruídos, inevitavelmente. Aqui tem exemplo daquele, me veio agora em mente, aquele juiz, esqueci o nome dele, italiano, lá nos Estados Unidos, morreu há pouco tempo, famoso, esqueci o nome dele. Alguém falou? É Frank, exato. Esse homem muitas vezes agiu com graça ali naquele. Alguém aqui assistia? Fantástico. Quantas vezes alguém chegou lá, era culpado, ele sabia que era culpado, mas antes, com graça, ele busca em mostrar para a pessoa o que ela fez e busca para ver o porquê levou ela, o que levou ela a fazer aquilo lá. E muitas vezes o que faz ele agir com graça, então, e perdoar a infração que aquelas pessoas tinham. A questão é o seguinte: se o Frank agisse simplesmente por aquilo que foi levado para ele no tribunal ali, e ele agisse simplesmente com justiça, mas não buscasse graça para justificar aquelas pessoas, todas elas teriam sido condenadas, pelo menos todos os que assisti. Vocês concordam comigo? É assim com Deus. Se Deus agir primeiro com a sua justiça, Ele vai olhar o nosso pecado. Nós somos pecadores e inimigos de Deus, condenados. Mas primeiramente Ele age através da essência que Ele é. Ele é um Deus de graça. Então Ele alcança a nós com a sua graça. Ele nos envia Jesus Cristo, que morre pelos nossos pecados. A graça nunca começou no homem, começa em Deus, porque Ele é bom. É por isso que graça deve ser gratuita, e vai ser sempre gratuita. E às vezes nós ouvimos a palavra graça gratuita, mas é uma redundância. Essa é uma redundância, é uma verdade, mas é uma redundância. Porque a graça é gratuita ou ela não é graça. Se nós tivermos que pagar, você tem mérito. As boas obras não é o que faz Deus agir com graça. As boas obras servem a ser consequência de Deus agir com graça na nossa vida, em reconhecimento ao amor de Deus, a sua graça. Então nós fazemos o bem para o nosso próximo, porque Deus agiu com bondade para conosco. Amém? A graça, então, ela é gratuita, não custa nada para mim e para você. É um presente de Deus, mas custou tudo. Nunca se esqueça disso. Para mim e para você a graça não custou nada, mas custou tudo para Deus. Custou o seu único filho. Ele esmagou o seu único filho lá na cruz. O seu único filho precisou ser vertido, o seu sangue lá na cruz, derramar o seu sangue na cruz, pagar pelo meu pecado e pelo teu pecado. Hoje nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a minha justiça, mas Ele vê a justiça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. A justiça de Cristo foi derramada sobre nós, e nós somos então redimidos. Amém? Nunca pense em alguma coisa diferente, porque Deus deu tudo o que Ele tinha para salvar você. Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. A quarta verdade sobre a graça é o seguinte: a diferença que a só a graça faz. Por último, então, eu quero considerar isso daqui. Primeiro, ela destrói toda a autoconfiança do ser humano. Porque com a graça,
ela diz que não existe nada em bom em nós, que nós podemos ser salvos. Então essa autoconfiança que alguns têm, que achando que ser bom, e aí um dia eles vão se encontrar com Deus e falar: Deus, eu ajudei fulano, ajudei ciclano e tal, fiz tudo isso de bom, então o Senhor pode deixar entrar. Não, a graça mostra que isso não vale nada. Então ela vem para destruir essa autoconfiança no ser humano. Ela é a estima em Deus. A graça vem para nós olharmos para Deus, para nós olharmos naquilo que Deus fez por nós, e não naquilo que nós fizemos. A graça mostra para mim e para você, e destrói a minha e a tua autoconfiança, que mostra que não importa o que nós fizemos de bom, não vai chegar perto daquilo que Deus fez de bom para mim e para você. Amém? Não há nada que eu possa pôr a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. É isso que a graça diz, e isso é a nossa verdade. Fora de Jesus Cristo não há esperança, não tem religião, não tem boas obras, não tem nada. A igreja Ponto Central não pode salvar, a igreja presbiteriana não pode salvar, a igreja batista não pode, católica, nenhuma igreja, nenhuma religião. Salvação é única e exclusivamente em Cristo. Em segundo lugar, a graça de Deus nos liberta da necessidade de nós conquistarmos o favor de Deus. Primeiro, ela destrói nossa autoconfiança. Depois ela diz que você não precisa conquistar o favor de Deus, porque Deus é gracioso. Nós não precisamos fazer nada para que Ele nos olhe com graça, com bondade. Deus faz isso porque é a sua essência, não depende de mim e de você. Nós não precisamos nada para apaziguar a Deus. A graça que significa que Deus nos ama eternamente e derrama toda a sua bondade sobre nós, não porque nós fizemos ou merecemos algo, mas por causa de quem Ele é. Deus é um Deus de graça. Terceiro, a graça nos capacita a servir Deus sem medo. Muitas vezes nós pensamos que nós oramos o suficiente, nós não testemunhamos o suficiente, nós não trabalhamos na igreja o suficiente, e por aí vai. Mas a resposta enfática a isso daí é que não importa o que nós fazemos, jamais será o suficiente. Mas glória a Deus, que a minha salvação e a tua salvação está na graça de Deus. Está na graça de Deus. Deus nos aceita por aquilo que Ele é e por aquilo que Jesus fez por mim e por você, não por aquilo que nós fazemos. E portanto nós podemos, digamos assim, relaxar, ficarmos tranquilos, porque nós sabemos que quando Deus olha, Ele nos olha como um olhar de pai, como se nós fôssemos uma criança pequena que comete os seus erros, e Ele procura entender os nossos erros, e Ele entende os nossos erros, porque Ele entende a humanidade. Então, não procure fazer algo para agradar a Deus, simplesmente para conquistar o seu favor. O seu favor já é direcionado a mim, para você, pela sua graça, mas faça em gratidão, em resposta àquilo que Deus fez por você. Tudo vai mudar quando você fizer assim, porque você faz com o coração grato, coração de alegria, não por obrigação, não porque você quer conquistar algum favor, mas porque você é grato, porque Deus derramou sobre a minha e a tua vida a sua graça. Quarto lugar, a graça alivia a pressão sobre nós, do nosso testemunho. Deixa-me ilustrar de maneira rápida isso daqui. Talvez você se identifique com isso, né? Antigamente, quando eu ia falar de Jesus, ia falar da Bíblia, ia falar de Deus, eu me sentia um pouco pressionado, impressionar as pessoas, para que elas aceitassem a salvação. Especialmente quando alguém está na família. Quem se identifica um pouco com isso? Porque a gente não quer ver alguém da família caminhar para a destruição sem Deus. Quando um familiar
nós perdemos alguém da família, e essa pessoa, você sabe que ela tinha sua vida nas mãos de Deus, apesar de você ter aquele sentimento de perda, mas o resto é um sentimento de alegria, porque você fala, poxa vida, agora está com Deus, acabou o sofrimento. A morte, para aquele que está nas mãos de Deus, para aquele que entregou sua vida a Cristo, é simplesmente o início de uma nova vida, de uma vida perfeita com Deus. Então nós às vezes nos sentimos perfeitos, pressionados por isso, mas deixa-me dizer uma coisa, eu e você não podemos salvar, é só Deus, é só a graça. Então fale do amor de Deus para as pessoas, fale da condição delas para as pessoas, porque as pessoas precisam entender também que sem Deus elas estão caminhando para o inferno. Não fale isso para condenar, mas fale isso para alerta, porque há um remédio para a salvação, para a humanidade, há uma cura para esse problema, e essa cura se chama Jesus Cristo. É como você chegar para alguém que está num câncer terminal e falar que, olha, eu tenho uma pílula para você, se você tomar essa pílula, você é salvo agora. Então você com aquela pílula não está condenando a pessoa, porque nós não condenamos e não temos o direito nenhum de condenar ninguém, mas nós precisamos avisar aqueles que ainda não têm uma vida com Deus, se eles não colocarem suas vidas na mão de Deus, na mão de Cristo, não entregarem suas vidas para Cristo, e invocarem a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, não há outro caminho. Não é porque você está enviando, é porque eles estão caminhando. Então isso é graça. Só a graça não é uma doutrina muito popular hoje, não era no passado, não foi na reforma, não é hoje, porque os homens, eles querem ser regenerados pelas suas próprias forças. O ser humano quer se vangloriar naquilo que ele faz, no seu próprio braço, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. E o ser humano tem uma dificuldade tremenda, eu tinha, de descansar nas mãos de Deus, e dizer, ok, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ama, o Senhor fez isso por mim, o Senhor morreu por mim. Porque isso tira o nosso mérito, nós gostamos de termos o mérito nas coisas. Nossa salvação depende inteiramente de Deus, e é isso que só a graça significa, que ela realmente significa. Você e eu não contribuem para nada, para a nossa salvação. Ela está toda em Cristo, é através da fé, e é um dom de Deus, somente de Deus, e é gratuito. Amém? Efésios 2:8 diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de Deus, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Imagine se fosse por obras, o rico estava numa vantagem tremenda, porque afinal de contas, um rico com bom coração, eu jamais vou poder fazer 1/10 do que ele faz, não tenho condições financeiras para isso. E é por isso que Deus vem e diz, não é por obras, é um dom, é eu que dou através da minha graça, não é mérito nenhum de vocês, para que vocês não se gloriem, não é mérito de vocês, a salvação nos iguala a todos, somos todos iguais, não importa rico, pobre, escravo, livre, não importa, somos todos iguais, a salvação é um dom de Deus, nós precisamos tão somente colocar a nossa fé em Cristo. E percebe essas 3 palavras que Paulo fala, graça, salvos e fé. E em seguida, Paulo fala isto, na segunda parte, e o que acontece, o que antecede esse isto? É graça, é salvação ou é fé? A resposta é bem simples, são os 3, as 3 coisas. A graça não vem de você, a salvação não vem de você, e até mesmo a fé não vem de você. Deus, através do seu Espírito, implanta a fé no nosso coração. Martinho Lutero expressou isso de forma muito colorida para nós entendermos. Ele disse assim, Deus cria a fé no coração humano da mesma forma que Ele criou o mundo. Ele não encontrou nada e criou algo. Eu não sei se você conhece eu gosto de muitos hinos antigos por causa da profundidade da letra.
hino que foi cantado aqui, o último, antes da pregação, um dos meus preferidos. Mas também tem um outro que eu gosto muito, acho que em português se chama Rocha Eterna, de Augustus Toddplay. E ele fala essa verdade sobre a salvação: nada em minhas mãos eu entrego, simplesmente a tua cruz eu me agarro. Imundo eu vou para a fonte, lava-me, Salvador, ou eu morro. Pense nesse primeiro versículo: nada em minhas mãos eu trago. É por isso que nós precisamos da sola graça, porque não tem nada nas nossas mãos que nós possamos dar a Deus para podermos ser salvos. Nós já chegamos diante do trono de graça de Deus de mãos vazias, e nós falamos: salva-nos, Salvador, eis-me aqui, eu me entrego a Ti. Nós precisamos da graça de Deus, porque sem ela nós estamos de mãos vazias e nós não podemos ser salvos. Agora, nós começamos talvez a entender um pouco dos 5 solas. Se entrelaçam dessa maneira, com base somente na Bíblia. Sabemos que nossa salvação está somente em Cristo. É somente pela graça, somente pela fé, para dar glória somente a Deus. Eu gostaria de encerrar com esse versículo 5 do capítulo 4 de Romanos. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Considere essas duas declarações surpreendentes. Deus salva pessoas que desistem de tentar se salvar. Deus salva os ímpios enquanto eles ainda são ímpios. Deus não salva nós depois de nós nos santificarmos. O processo de santificação só é possível com Jesus, através de Deus, através do seu Espírito Santo. Ele nos salva, nos alcança com a sua graça quando nós éramos ainda pecadores. Não é que Deus fala para você: olha, eu te salvo, e aí então eu vou te ajudar a purificar. Não é que Deus fala para você: se purifique, então eu te salvo. Não é que Deus fala assim: eu vou te ajudar a te purificar, então eu te salvo. Deus fala: eu te salvo e eu te purifico. Eu te salvo e eu transformo a tua vida. Eu alcanço você. Considere-se isso. Como que é a salvação de Deus, a salvação e a justificação de Cristo? É como se você, vamos supor, mecânico, vamos colocar aqui mecânico. Você fosse mecânico, você mexe com os carros, com o maquinário, tua mão fica suja de graxa. Mas também quando você está fazendo isso, a tua roupa está suja de graxa, não é verdade? Então às vezes talvez você olha para a tua mão suja e você vai tentar limpar na tua roupa, mas às vezes tem mais graxa na tua roupa ainda do que nas tuas mãos, e você se suja ainda mais. Assim é o ser humano, tentando se limpar, tentando fazer algo pela sua própria força, tentando se livrar do seu caminho. Mas a salvação de Deus, ela é feita através do sangue de Cristo. Aqueles que se achegam à cruz de Cristo se reconhecem como pecadores, que eles colocam sua fé unicamente na salvação de Cristo, no sacrifício de Cristo. E aqueles que falam: Senhor, me perdoa porque não tem nada em mim. Faz como aquele pecador que estava na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Aquele homem, ele então reconheceu em Jesus Deus e Senhor, por isso que ele clama a Ele como Senhor, e depois ele fala: me salva. Quando lembre-te de mim, ele nem mesmo ousou a falar: me salva. E quando nós invocamos então a bondade de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus para a nossa vida, é como aquele sangue de Jesus, é como se fosse um lençol branco que vem e nos cobre.
Então quando Deus vai olhar para você e para mim, aquele pecado que estava nas minhas mãos como aquela graxa em todo o meu corpo, Deus não vê mais nada, Ele vê aquele lençol branco, Ele vê o sangue de Jesus que nos justifica, que nos redime e que nos lava de todo o pecado. Ele vê a justiça do seu Filho em nós, em mim e na tua vida. É assim que Ele nos vê. Não é a tua justiça, não é a minha justiça, não é nada, mas é a justiça de Cristo por mim, por você, que nos cobre e nos redime. E é assim que acontece. Fecha os teus olhos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você cresceu na igreja. Isso eu não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite: se você ainda não tomou um passo com Cristo, não é com nenhuma igreja, mas com Cristo, eu convido você a fazer nessa noite. Aonde mesmo você está, não precisa vir à frente, não precisa fazer em voz alta. Deus ouve o teu coração, Deus ouve o teu clamor. Clama Ele por salvação, clama Ele pela sua justiça, clama Ele pela sua graça, e entrega a sua vida nas mãos desse bom Senhor, desse bom Salvador. Faça isso nessa noite. Não saia daqui sem Ele, não saia daqui sem a sua justiça, não saia daqui sem a sua graça, e não saia daqui sem a sua salvação. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus bom, um Deus de graça. Enquanto nós éramos pecadores, oh Deus, Tu agiu com graça e bondade. O Senhor sempre nos amou e derramou da Tua graça sobre a nossa vida. O Senhor colocou o Teu Filho naquele madeiro, Senhor. Como um Cordeiro Santo, sem pecado, o Senhor permitiu que Ele fosse esmagado pelo meu e pelo pecado da humanidade. Louvado seja o Teu nome. E agora, Senhor, fala com cada um de nós, que nós jamais possamos esquecer da Tua bondade, da Tua graça, da Tua tão grande salvação, da Tua maravilhosa graça que um dia nos alcançou, Senhor. E eu rogo pela vida daquele que porventura se entregou a Ti nessa noite, Senhor. Oh Deus, nós queremos, se isso aconteceu, nós queremos com o céu nos regozijarmos e festejar nessa noite, porque a Tua palavra diz que há uma festa em todo o paraíso com Deus e seus anjos, quando um só pecador se volta a Ti, Senhor. Tanto amor que o Senhor tem por cada um de nós, que o Senhor faz uma festa com todas as Tuas miríades e anjos, quando somente um se volta a Ti e se entrega a Ti e é salvo. Abençoa o Teu povo, Pai, no nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço, amém. Vamos cantar essa canção. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom.
E esse amor, ele vem atrás da gente, ele nos alcança, mesmo quando a gente não merece. Amém? Inimigo eu fui, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo valeu. Tu tens sido tão bom. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Esse amor traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Os irmãos podem sentar, nós já estamos para encerrar. Tinha um recado para dar, conversando com a pastora e com o pastor essa semana. Vamos estar iniciando o PG lá em casa também. Pensando, acho que daqui umas 2 sextas já tem algum grupo lá formado. Ela vai passar contato do pessoal aqui da igreja. E também conversando com eles a ideia de como as mulheres já têm aqui, estão predominando na igreja. Eu dei a ideia de a gente começar também dos homens, para não ficar atrás. Então, novembro a agenda está cheia, mas eu conversei com eles, a gente vai estar alinhando para dezembro, para a gente estar iniciando também o encontro dos homens. Vai chamar Homens de Honra. Eu espero que todos os homens sejam presentes. Depois a gente vai ter data, o que a gente vai fazer, onde vai ser o local,
para a gente ter esse tempo mais em comunhão, né? Eu acho que a gente está perdendo feio para a mulherada aqui da igreja. Obrigado. Será que eles vão querer xicrinha bonitinha também? Copo de hortas. Mas é isso, gente, a igreja está crescendo, Deus está levantando as pessoas, movendo o coração, e logo logo tem uma outra novidade aí também. Aguarde, que Deus está fazendo coisas muito coisas lindas no nosso meio. Já, mas pastora, e o norte não vai ter? Vai ter grupo logo logo, e o oeste também, gente, mas step by step a gente tem que fazer as coisas, né, de maneira ordenada, tá bom? O grupo dos jovens às 7h30, toda sexta-feira. Gente, eles têm estado aqui, ó, pode chover canivete. Eles estão aqui estudando a palavra, venham com compromisso. Depois eu sei que eles têm costumam sair para tomar um café, comer um McDonald's, mas o mais importante é que eles estão se alimentando da palavra. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho, ajuda a gente a convidar outros jovens. É importante a gente também fortalecer e orar por eles, tá bom? Quem tem orado aqui pelos nossos jovens? Não levanta a mão não, mas fica o desafio, tá bom? Vamos lá. O futsal, às sextas-feiras também, às 8h30, o Marada está correndo atrás da bola. Eu tenho uma observação. A escola, eles estão pegando no nosso pé que nem sarna por causa da quadra. Essa semana foi um complaint assim, gigantesco com relação às marcas no chão e também nos corredores perto dos banheiros. Então, qual que é o meu pedido? Primeiro, eu sei que a turma não está jogando bola com tênis que não seja apropriado. Eu sei que isso eles estão firmes. Mas, se trouxer criança, visita, e tiver sapato com solado preto, eu peço que, por favor, retirem, tá bom? Para que a gente evite essa reclamação aí com a escola. Mas a turma está de parabéns, eles estão aí um grupo grande pra caramba. O que mais? Tô sabendo que tem colete novos, hein? Acabou? Tem coletes novos aí que chegou, eu vi lá. Toma, tá. Vamos ficar de pé? Tem mais algum aviso? Algum aniversariante essa semana que passou? Algum aniversariante? Não entendi, Carlos. Nenhum aniversariante? Não? Gente, vamos estar orando pela irmã Cel, a esposa do nosso irmão Amadeu. Ela não tem passado muito bem. Vamos orar. Se vocês quiserem o telefone para dar uma ligadinha para ela, mandar uma mensagem lá, fazer uma visita, orar com ela, é bem-vindo. Arthur, vem cá, filho. Ora para nós essa oração final e nos despede na paz de Cristo. Amém, Senhor. Que ao sair por essas portas possamos levar em nossas mentes e nosso coração essa palavra de hoje, que nós fomos salvos pela graça, pela Tua misericórdia, porque nós não somos merecedores, mas Tu és um Deus bondoso, amoroso, que nos ama, que nos perdoa, que nos acolhe, que vez após vez vem ao nosso encontro e nos leva de volta para casa. Então que nessa semana mais uma vez Teu Espírito Santo esteja nos guiando, nos instruindo, nos constrangendo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que estejamos cada vez mais perto de Ti. Que o amor de Deus, o Pai, que as consolações do Espírito Santo, que a graça de Jesus Cristo, através do seu sacrifício derramado na cruz, estejam com vocês nessa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Gente, só um minutinho. Tiago, foi a avó da Karine.